Em 1901, mergulhadores que procuravam esponjas no fundo do mar, próximo a uma pequena ilha grega, fizeram uma descoberta extraordinária. Espalhados entre os destroços de um antigo navio naufragado, estavam estátuas, moedas, joias e diversos artefatos que haviam permanecido esquecidos por quase 2000 anos. Parecia apenas mais um importante achado arqueológico, mas entre todos aqueles objetos havia algo que ninguém conseguia entender. Era um bloco de metal corroído, coberto por séculos de ferrugem e incrustações marinhas. À primeira vista, parecia apenas um pedaço de sucata sem valor. Durante algum tempo, ele recebeu pouca atenção, mas quando os pesquisadores começaram a examiná-lo com mais cuidado, perceberam algo estranho. Dentro daquele bloco enferrujado existiam engrenagens, e não eram poucas. Dezenas de engrenagens de bronze extremamente complexas estavam escondidas em seu interior. Aquilo não fazia sentido. O objeto havia sido encontrado em um navio que afundou por volta do século I a.C. Naquele período, ninguém acreditava que seres humanos fossem capazes de construir mecanismos tão sofisticados. Por muitos anos, os cientistas tentaram descobrir o que exatamente estavam observando. A resposta começou a surgir apenas décadas depois. Utilizando os raios-x e tecnologias modernas de escaneamento, os pesquisadores conseguiram enxergar o interior do artefato sem danificá-lo. Foi então que perceberam que as engrenagens trabalhavam juntas de forma incrivelmente precisa. O mecanismo era capaz de acompanhar os movimentos do Sol, da Lua e até prever eclipses. Em outras palavras, ele funcionava como uma espécie de computador astronômico. Tudo isso há mais de 2000 anos. A descoberta deixou os especialistas impressionados. Máquinas com um nível semelhante de complexidade só voltariam a aparecer na Europa mais de 2000 anos depois. Isso levantou uma pergunta intrigante. Se os antigos gregos eram capazes de construir algo tão avançado, quantas outras tecnologias podem ter sido perdidas ao longo da história? Hoje o artefato é conhecido como Mecanismo de Anticítera, nome dado em homenagem à ilha próxima ao local onde foi encontrado. Mesmo após mais de um século de pesquisas, ele continua sendo considerado uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes já feitas. Um objeto tão avançado para sua época que muitos o chamam de primeiro computador da humanidade. E pensar que tudo isso ficou escondido no fundo do mar por quase 2000 anos, esperando que alguém o encontrasse por acaso. Talvez o mais fascinante dessa história seja imaginar quantos outros segredos do passado ainda permanecem escondidos, aguardando o momento de serem descobertos. Você acredita que civilizações antigas eram muito mais avançadas do que imaginamos? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gosta de curiosidades, mistérios e histórias reais que parecem ficção, inscreva-se no Manual Curioso, porque toda semana nós exploramos os segredos mais fascinantes da humanidade. Até o próximo vídeo.